todo esse debate se deve ou não ser permitido cultos, missas, e isso foi parar no STF, né, revela muito sobre nós brasileiros, né, revela a dificuldade que nós temos de lidar com a descentralização do país. Muita dificuldade. Todos nós, no fundo, temos na cabeça o seguinte raciocínio: se descentralizar demais vai dar errado, não vai funcionar, porque o nível nos municípios, o nível de quem toca os municípios, o nível de quem toca os estados é muito baixo. As pessoas de nível mais elevado estão em Brasília, então é necessário centralizar, tomar as decisões em Brasília. Veja-se a decisão que o STF tomou no ano passado. Ele basicamente disse que municípios e estados deveriam ter autonomia para lidar com a pandemia. Basicamente ele estava dizendo o seguinte: Brasil, República Federativa do Brasil, você é uma federação. Estava obrigando os brasileiros a serem uma federação, né, dizendo não é o governo federal que manda, né, quem manda são estados e municípios, mas isso está escrito na Constituição, nós é que não exercemos isso, porque a nossa mentalidade é uma mentalidade centralizadora, antifederalista. Nós gostamos, a eleição no Brasil, por exemplo, o processo eleitoral, ele é regido pelo Tribunal Superior Eleitoral. Vamos só pegar o outro oposto, né? O extremo oposto, Estados Unidos. A eleição nos Estados Unidos é regida, é tocada pelos estados. Cada estado tem lá uma regra de como vai votar, se a votação é antecipada, tem estado que a votação é antecipada, tem estado que não é, tem estado em que a pessoa se declara, se registra como republicano, democrata ou independente, tem estado que não tem isso. A contagem de votos segue um ritmo diferente de estado para estado e aí que tudo é agregado nacionalmente. Os estados é que pagam a votação e a apuração, não é o TSE que financia isso. Então eu estou pegando dois exemplos, o exemplo super centralizado e o exemplo super descentralizado de como é gerido um processo eleitoral. A mesma coisa para uma pandemia a gente pode pensar. O que está acontecendo hoje no Brasil? O Brasil está obrigado a ser uma federação por conta de tudo de errado que vem sendo feito ou não vem sendo feito pelo governo federal. Então o STF olha para o governo federal, de novo, isso aconteceu no passado, o STF olha para o governo federal e diz: o governo federal não está atuando para combater a pandemia. Então vamos delegar isso para estados e municípios. Ainda bem que temos uma federação. Unidades administrativas subnacionais, descentralizadas, com receita própria, ainda que pequena, insuficiente, toda ela comprometida, mas enfim, com alguma margem de manobra para atacar este problema que o governo federal decidiu agravar. Nós estamos vendo isso aí. Bolsonaro decidiu agravar o problema da pandemia. Se isso não está pior, porque tudo pode estar melhor ou pior, né? Se isso não está pior ainda, é porque municípios e estados estão agindo na direção contrária a Bolsonaro. E isso porque o Supremo Federal disse: cumpram a Constituição, o país é descentralizado. Aí vem uma decisão de um ministro, o ministro Cássio. Olha, né, é isso, não tem jeito, o mundo funciona assim. Né? Não imagine coerência no mundo, consistência no mundo, isso não vai acontecer. O ministro Cássio, um ministro de 11, uma pessoa no Brasil, o país tem lá, sei lá, 210 milhões de habitantes, uma pessoa que ocupa um cargo, que tem essa prerrogativa, vai lá e decide: pode acontecer cultos em todos os lugares do país. Centralizou de novo tudo. Aí, no dia seguinte, uma outra pessoa, também desse mesmo tribunal, Gilmar Mendes, disse: não em todos os lugares, em São Paulo não pode haver. Entendeu? Olha isso, é assim que é o mundo real. Né? É uma bagunça, é assim mesmo. Né? Aí isso é mandado para o plenário, né? E o plenário vai decidir, né, para todo o país se deve ou não haver cultos e missas no período da pandemia. Por que isso não poderia ser decidido por cada município? Por que isso não poderia ser decidido por cada estado? Vamos supor que cada município decidisse. Cada prefeitura, Câmara de Vereadores, as pessoas se tornariam mais responsáveis. Tem um texto antigo, né, do grande sociólogo Max Weber, Parlamento e Governo numa Alemanha reconstruída, que ele chama atenção. As pessoas disseram: os deputados são fracos, os deputados são ruins. Tá bom, dá poder aos deputados que eles vão melhorar. Né? É meio que o hábito faz o monge, né?
Mais do que isso, né, é claro que se alguma coisa tem pouca responsabilidade, aquele que toca aquela coisa já sabe que aquilo, ele pode tomar qualquer decisão. Vamos pegar aí tudo que a gente sabe, os relatos do funcionamento da justiça no Brasil. O juiz de primeira instância toma qualquer decisão. Ele sabe que vai ser revisada na segunda instância, no tribunal, por 3 desembargadores. Então ele toma qualquer decisão, não está nem aí. Agora, se aquela decisão fosse ou terminativa, ou quase terminativa, se fosse de fato descentralizado, ele seria mais responsável naquela decisão. Não que não tivesse recurso, tem que ter recurso. Mas vamos supor, eu só estou falando aqui, veja só, eu estou falando aqui conceitualmente. Nos Estados Unidos, vale Estados Unidos não para nós copiarmos, mas para compararmos e nos entendermos melhor. Quando eu me refiro a outros países, eu não estou preocupado com os outros países, eu estou preocupado em entender melhor o Brasil. Então, nos Estados Unidos, a prisão é decretada, a pessoa vai presa na primeira instância, não tem conversa. Condenou na primeira instância, vai preso. Aí ela entra com recurso, segunda instância, etc., vai para as apelações, para os agravos, para os tribunais recursais. Vamos supor que no Brasil você pudesse prender em caráter definitivo até o julgamento do recurso alguém, condenou e prendeu, e não prisão só transitado e julgado. O juiz de primeira instância seria mais responsável. Para ele tanto faz, prender, não prender, porque depois vai ser revisado mesmo, vai subir para o tribunal. Então, o país é todo hipercentralizado. Hipercentralizado. Nós apoiamos isso. Nós brasileiros resistimos a isso. Vamos dar lá o recurso na mão do prefeito, vamos lá dar o recurso na mão do governador. Não, o nível lá é baixíssimo, eles vão roubar, não vão fazer nada. É essa a visão que a gente tem. Por que o Supremo Tribunal Federal simplesmente não decide o seguinte? Olha, cada município e cada estado escolha se vai liberar cultos e missas ou não. É responsabilidade do prefeito e da Câmara de Vereadores. Alguns municípios vão, outros não vão. Alguns municípios vão se conversar entre eles. Vamos dizer, nessa nossa área aqui tem uma micro-região, vamos todos tomar a mesma decisão, vamos proibir nesse pior momento da pandemia. E assim vai. Isso é o próprio processo de aprendizado. É a descentralização. Você pode estar revoltado com essa minha fala, dizendo, mas aí vão ter prefeitos irresponsáveis, prefeitos fanáticos que vão permitir cultos. A população que pressione para que seja o inverso. A descentralização contribuiria, uma descentralização maior contribuiria para uma participação maior da população. Ela saberia que aquele vereador, aquele prefeito tem mais poder do que ele tem hoje. E aqui ele tem mais capacidade de influenciar, de prejudicar a vida da pessoa. Um processo educativo. Eu sei que a gente está no meio da pandemia, talvez não seja o melhor momento para fazer isso, mas isso tem impacto. Isso tem impacto. A responsabilização no Brasil é muito complicada, é muito centralizada. Ninguém é responsável por nada. Quer melhorar o nível do parlamento, dá mais poder ao parlamento. Quer melhorar o nível da Câmara de Vereadores, dá mais poder à Câmara de Vereadores. A mesma coisa para as Assembleias Legislativas. Ninguém se toca disso. Ninguém se toca disso. E para o Supremo é uma maravilha. Imagina se você fosse um dos 11 ministros. Que poder você vai ter? 11 pessoas no Brasil vão ter o poder, têm o poder de decidir em que momentos podem ter missa e culto. Por que você não vai exercer o seu poder? Você vai lá e exerce. Você se sente poderoso. É fantástico isso. Vamos proibir cultos e missas. Estaremos salvando vidas. Que bom. É claro. Agora, e a descentralização? Esquece. República Federativa, República Municipalista do Brasil. O Brasil não só é uma república federativa, o Brasil é uma república municipalista. Os municípios têm total autonomia. Ninguém pode, no Brasil, extinguir um município a não ser a Câmara dos Deputados. Não tem essa, Tem outros países não, que lá o presidente, primeiro-ministro extingue, cria municípios. Não é assim aqui. Os municípios têm autonomia constitucional. Então nós somos uma república federativa e nós somos uma república municipalista. Mas nós resistimos muito à real descentralização do país. E isso é pouco educativo para nós, como cidadãos, a população, e para os nossos representantes. Eles podem ser irresponsáveis e nós também
né, podemos ser relativamente irresponsáveis, porque a gente delegou para algum decisor que está lá distante, está lá em Brasília. Eu acho que isso é bem interessante para a gente refletir nessa decisão do Supremo Tribunal Federal. Fique neste canal, curta os vídeos, comente os vídeos, traga mais gente para o canal, para se inscrever nesse canal, que eu sempre digo, é um canal de análise política e análise da sociedade brasileira. Um grande abraço.